Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre condutas em situações de emergência, resgate e primeiros socorros. A gente falou na primeira parte do treinamento das medidas de controle preventiva, que é tudo que eu faço para evitar o acidente, para ele não acontecer. Os controles que eu tenho que ter para não acontecer. E agora, ele aconteceu. Mesmo com as medidas de controle, atendendo ou não, ele aconteceu. Então, eu tenho que ter o quê? As medidas de controle o quê? Mitigatórias, para mitigar, certo? E aí a gente fala da questão de resgate e primeiros socorros, certo? Então, por exemplo, tudo que a NR35 fala, né, com relação a 2 metros de altura, garantir a segurança, prevenir acidentes, estabelecer medidas de proteção coletiva individual, definir procedimentos para situações de emergência e resgate. A gente vai falar disso aqui agora. Tudo isso aqui a gente já falou, certo? Com relação à norma. Então, aqui a gente tem algumas definições, tá? Por exemplo, SPCQ, Sistema de Proteção Coletiva contra Quedas, guarda-corpos, rede de segurança, é tudo com relação à proteção coletiva, tá? E temos também o SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. Então, quais são os equipamentos essenciais para atividade em altura? Cinto de segurança, talabarte com absorvedor de energia, né? Que tal o talabarte? Tal absorvedor de energia. Força máxima de impacto, de acordo com a norma. Inspeção periódica obrigatória, a cada 12 meses, dos EPIs. Aqui nós falamos um pouco do procedimento de resposta, né? Identificar perigos associados à operação de resgate. Então, aquilo que eu falei, que eu tenho que mapear todas as minhas atividades em altura, está muito ligado a isso. Plano de emergência. Dimensionar a equipe de emergência e salvamento. Qual equipe que vai salvar? Se eu não tenho uma equipe ali, quais os órgãos que vai me ajudar? Corpo de bombeiro, por exemplo? O corpo de bombeiro conhece o risco que eu tenho aqui? Para se acontecer algo, ele já vai chegar aqui já, né, preparado. Eu acho que o bombeiro tem que estar preparado sempre. Mas se eu tenho uma grande empresa na cidade, eu tenho lá o corpo bombeiro, eu posso chamar, mostrar para ele o plano, mostrar os riscos que tem, para as pessoas já estarem ali pensando naquilo que pode acontecer. Estimar tempo para resgate, selecionar técnicas e equipamentos apropriados e também realizar análise de risco dos cenários de emergência. Análise de risco, fazer análise do que pode acontecer, quais os riscos que tem ali, né? A questão da capacitação para auto-resgate e resgate da própria equipe. Então, tá vendo? Um tipo de resgate desse aqui é algo muito difícil de você ter dentro de uma empresa pessoas que vão saber fazer isso. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo de bombeiro que o pessoal, né, faz isso o tempo inteiro, que são profissionais mesmo, são os bombeiros militares, é importante a gente, né, pensar nessa estrutura que eles vão ter que ter para chegar no local e fazer o seu trabalho. O plano de resgate para cada frente de trabalho, dentro do plano de emergência, o plano de resgate, como é que eu vou resgatar as pessoas que estão ali? Redução do tempo de suspensão, né, tempo que a pessoa está suspensa, para diminuir o risco de trauma. E equipamentos de resgate, por exemplo, corda, polia, descensores, marcas especiais. Eu já tenho que ter, quando se fala de pânico, de resgate, eu tenho que pensar no fator físico e no fator humano. Fator físico é tudo que eu tenho de equipamento de material. Fator humano, pessoas preparadas para usar. Se eu tenho material, mas as pessoas não sabem usar, não vai resolver. Ou se eu tenho pessoas que saibam utilizar, mas eu não tenho material, também não vai. Então eu tenho que ter essa junção. Então, uma equipe dimensionada e treinada para cada cenário. Então, quando tem algum tipo de acidente, o primeiro passo, que é o protocolo ABCDE, avaliação inicial da vítima, primeiros socorros. Primeiro, vou verificar as vias aéreas. A pessoa teve uma queda, tá ali, eu cheguei próximo a ela. Tá respirando? Tem que verificar. A pessoa está conseguindo respirar? Depois, vou verificar as vias aéreas. Respiração, circulação, tá com algum tipo de... Essa questão de circulação, o coração está batendo? Está com algum tipo de deficiência neurológica? Eu vi que a pessoa tem pulso, eu vi que ela está respirando, eu tenho que verificar o que é o nível de consciência dela.
Perguntar o nome, conversar, deixar a pessoa calma e a exposição que ela está ali, qual que é o cenário. Então, principais lesões em quedas. O traumatismo crânioencefálico e lesão na coluna, é muito comum. Traumatismo do crânio, a pessoa bate a cabeça, tá? E a coluna também. Por isso que é importante, a pessoa caiu. Se não tiver uma equipe ali que saiba o que está fazendo, para estar fazendo a remoção, então é importante ter a calma de deixar aquela pessoa imobilizada, mexer o mínimo possível nela, para não agravar, certo? Às vezes, em um tipo de primeiro socorro, aí você pode deixar a pessoa aleijada por causa da movimentação, certo? Fratura de membros e lesões internas, síndrome da suspensão inerte, risco de morte por suspensão prolongada no cinturão, certo? Tempo é crítico, resgate rápido é essencial. É lógico que rápido também fazendo o procedimento correto. Então, quando a gente fala de capacitação, é um treinamento inicial de 8 horas antes de iniciar a atividade, resgate, treinamento periódico a cada 2 anos. Qual que é a documentação obrigatória? Análise de risco e permissão de trabalho, autorização formal para trabalho em altura, arquivar por 5 anos, responsabilidade civil e criminal em caso de acidente. Então, não é coisa simples, gente. É muita responsabilidade quando se fala, né, em condutas em situação de emergência. Nós temos aqui, né, simulação de resgate, cenários realistas de acidentes em diferentes alturas, uso correto dos equipamentos de resgate. Olha lá, uma linha de vida ali horizontal, pessoa, né, simulando um resgate. Suporte com base de vida, o SBV e o RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar, imobilização e transporte de vítima, colocar na prancha, transportar, prender de forma adequada, levar para um local seguro. Então, a prática constante é fundamental para garantir a eficácia do resgate em situações reais. Então, uma equipe de resgate, ela tem que estar sempre treinando, vendo cenários. Não é simplesmente dar um treinamento ali, passa 2 anos, a pessoa não praticou nada, será que ela está preparada? É igual atividade em altura, você está trabalhando todo dia em altura, você coloca o cinto todo dia e tal, aí você para 1 ano, você volta meio enferrujado, você tem que fazer um treinamento de novo, um prático de novo, como é que coloca, como é que prende. Aí imagina para você resgatar. Por isso que tem que recorrer aos profissionais. Dentro do plano de emergência eu tenho que ter, né, essa prática. Então, o principal ponto, né, concluindo aqui, o planejamento é essencial para o trabalho seguro em altura. Aquilo que eu falei no início. Equipes de emergência devem estar capacitadas e dimensionadas, com auxílio externo, já definido. O tempo de resgate é crítico para evitar a síndrome de suspensão, a pessoa ficar muito tempo presa pelo cinto, né, essa síndrome de suspensão inerte, fica parada. Aí a circulação é diferente, né, do sangue no organismo ali, a pessoa fica parada há muito tempo, então por isso que não pode demorar, né? Documentação e treinamento são obrigatórios e devem ser atualizados. Então, a prevenção é sempre melhor que o resgate. Essa questão de plano de emergência, plano de resgate é muito importante, porque às vezes a empresa ela trabalha muito a questão da prevenção. Ela foca, tem tudo para prevenir, mas ela não tem um plano definido de resgate. E na hora que uma pessoa cai, o pessoal não sabe o que fazer. Então, a organização ela é fundamental. Se eu tenho um plano definido, a pessoa caiu, é o que não pode acontecer, mas caiu. E aí? Como que segue? Qual que é o plano? Quem deve ser acionado? A brigada está preparada para isso? Eu já tenho que acionar a brigada e já ter ali um canal de comunicação com o corpo de bombeiro imediatamente, já conhece o nosso cenário e tem o nosso plano. Imagina quando você tem aí uma empresa dentro de uma cidade, você tem um plano bem definido, você tem aí os cenários ali, como é que vai, o cara caiu lá, está fazendo atividade na caixa d'água, como é que vai retirar ele? Já tem o cenário, como é que vai ser retirado? O bombeiro tem esse plano seu lá no corpo bombeiro. Quando ele está deslocando, ele já está olhando o plano lá no deslocamento para ele ajudar. Certo? Então isso é fundamental. Ok? Dúvidas, perguntas? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Esse foi mais rápido, né? Então, você que está aí assistindo aí no nosso canal também, curta, compartilha, comente,
traga sua sugestão, sua crítica, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos de excelência em saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado.